Bem-vindos ao canal Histórias e Segredos da Bíblia. Hoje vamos falar de um personagem bíblico incrível, o profeta Jeremias. Você provavelmente já ouviu falar dele, mas conhece toda a história, toda a jornada, os desafios e as perseguições que ele enfrentou para cumprir o chamado de Deus? Então vamos juntos explorar cada detalhe dessa história inspiradora, entender o que ele viveu e que o povo de Israel estava passando naquela época. Então prepara e pega a tua Bíblia e vamos mergulhar na vida de Jeremias. A vida de Jeremias começa de uma forma impactante. Ele foi escolhido por Deus ainda muito jovem. Imagina só, Jeremias estava em Anatote, uma pequena vila ao norte de Jerusalém, vivendo uma vida pacata, normal, mas Deus se revelou a ele e disse: antes mesmo de te formar no ventre de sua mãe, eu já te escolhi. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Jeremias ficou assustado e no começo até hesitou. Ele achava que era muito jovem e inexperiente, mas Deus o encorajou, dizendo que estaria sempre ao seu lado. E a missão de Jeremias era séria. Ele deveria levar uma mensagem dura ao povo de Judá, que estava se afastando cada vez mais de Deus. O povo se envolveu com idolatria, corrupção, injustiça, e a tarefa de Jeremias era alertá-los e tentar trazê-los de volta para o caminho de Deus. Mas as coisas começaram a ficar feias, muito intensa entre Jeremias e o povo, porque Jeremias precisava dizer ao povo que se não se arrependesse, Jerusalém e o templo seriam destruídos. O povo estava cometendo pecados terríveis, adorando ídolos, sacrificando até mesmo seus filhos em rituais para deuses pagãos. Uma sociedade que havia sido escolhida para ser luz, agora estava mergulhada nas trevas. Mas Jeremias não desistiu. Ele enfrentou as autoridades, líderes religiosos, reis e ninguém queria ouvir. Mas não foi fácil para Jeremias. O povo zombava dele, desprezava suas palavras e mesmo assim Jeremias continuava firme. Imagina a solidão e o peso emocional que Jeremias estava sentindo de ver seu próprio povo rejeitando as advertências de Deus. Realmente nada estava fácil para Jeremias. Se vocês acham que a vida de Jeremias estava complicada, prepare-se. Por causa de sua fidelidade em transmitir as profecias de Deus, Jeremias foi preso várias vezes. Em um dos momentos mais difíceis, ele foi açoitado e colocado no tronco por ordem do sacerdote Passur, e que ficou furioso com sua mensagem sobre a destruição de Jerusalém, como está escrito em Jeremias 20, versículo 1 e versículo 2. Mas o sofrimento não para aí. Nem outra ocasião, Jeremias foi jogado numa cisterna que estava cheia de lama. Ali ele quase morreu, preso naquela escuridão e solidão, mas foi resgatado por Ebed-Meleque, um oficial etíope que o tirou da cisterna e o ajudou a sobreviver, como está escrito em Jeremias capítulo 38, versículo 6 e versículo 13. Mesmo com tudo isso, Jeremias não deixou de falar a verdade. Ele sabia que estava cumprindo o chamado de Deus. Claramente, a vida de Jeremias é um exemplo poderoso de coragem e fé. Mostrou que, mesmo quando as pessoas ao nosso redor não querem ouvir a verdade ou até nos perseguem, por isso é preciso permanecer fiel. Jeremias é uma inspiração para todos nós que queremos servir a Deus de todo o coração, mesmo que isso signifique enfrentar rejeição ou sofrimento. E o mais incrível, mesmo com todas as mensagens de juízo, Jeremias sempre apontava para a restauração de Israel, uma chance de arrependimento. No fundo, ele acreditava na compaixão de Deus e queria que seu povo
se voltasse para o Senhor. Mas infelizmente era uma época de grande decadência espiritual em Judá. O reino estava em tumulto e o coração do povo havia se afastado muito da fé. As pessoas se voltaram contra Deus, adorando ídolos e vivendo vidas corruptas. O mercado estava repleto de enganos e os templos ecoavam com adoração falsa. Deus escolheu Jeremias para chamá-los de volta para si, e ele recebeu uma missão fundamental, que era guiar uma nação perdida de volta à retidão. Então você consegue imaginar como isso deve ter sido difícil para Jeremias? Enfrentar a maré da corrupção e falar uma verdade que ninguém queria ouvir? Jeremias era como uma voz solitária clamando no deserto. Suas palavras ecoavam no vazio, muitas vezes caindo em ouvidos surdos. Ele alertava o povo sobre as consequências de suas ações, falava de um juízo iminente caso não se arrependessem e retornassem à fé. E Jeremias disse ao povo: se eles não mudassem os seus caminhos, Deus enviaria julgamento. Seus avisos eram claros, mas o povo estava profundamente enraizado em seus próprios caminhos para ouvir. Jeremias implorava que voltasse para Deus. Sua voz estava cheia de desespero e amor pelo seu povo, na esperança de que enxergasse o erro de seus caminhos. Mas o povo de Judá não queria ouvir a mensagem de Jeremias. Eles ignoraram, zombaram dele, riram de suas profecias, declarando-as como delírios de um louco. Tentaram até mesmo silenciá-lo. Suas palavras eram como uma ameaça à vida confortável que levavam. Buscavam calar sua voz a qualquer custo. A própria família de Jeremias se voltou contra ele. Aqueles que ele mais amava e confiava tornaram-se seus adversários, incapazes de aceitar sua missão divina. Mesmo com o povo rejeitando sua mensagem, Jeremias permaneceu fiel. Sua determinação não se abalou e seu compromisso com a palavra de Deus foi inabalável. Ele sabia que estava falando a verdade, mesmo que fosse impedido de falar, pois a verdade era a sua âncora, e Jeremias se agarrava nela. Apesar de muitos quererem calar a voz de Jeremias não se calou, e ele permaneceu firme, fazendo-se a vontade de Deus em um reino em decadência, e manteve a tua fé inabalável em sua missão divina. Então, o que Jeremias nos ensina? Fé, coragem, não desistir em pronunciar ou pregar a palavra de Deus, seja para quem for. Jeremias é uma inspiração para a nossa fé e para cumprir o nosso chamado. Deus nos chamou para uma grande missão. Você foi escolhido por Deus. Deus te chamou para pregar o evangelho, pregar a verdade, custe o que custar. Então é isso. Se você gostou dessa história, a história de Jeremias, peço a vocês que se inscrevam no canal, compartilhe este vídeo para mais pessoas e até o próximo vídeo, se Deus quiser.